Olá, tudo bem? Meu nome é Thelma Penteado, sou coach de comunicação e esse é o 128º vídeo da série Desafio 365 e a gente está na Semana das Histórias. Ontem eu pedi para você se lembrar de que histórias você se recorda que contavam para você sobre você mesma quando você era menor, quando você era jovem e que hoje tem impacto na sua vida. E eu tenho certeza que essa experiência para algumas pessoas foi realmente maravilhosa, fantástica, repleta de alegria, de saudade, de amor, enfim, que foi uma experiência muito prazerosa. E eu tenho para mim que para outras pessoas não foi bem assim. Isso porque nem todas as nossas experiências são assim felizes, mas nos marcam com muita intensidade, principalmente quando dizem respeito às nossas histórias. Sabe por quê? Porque as nossas histórias falam da nossa identidade, porque as nossas histórias falam dos nossos valores. Lembra as histórias de princesa que a gente escutava? Sempre tinha o quê? Um final feliz, mas com uma moral. Não é verdade? A maioria das histórias tinha uma moral, que é o que as pessoas que contavam pra gente queriam passar. Papai, mamãe, vovó, babá sempre queriam passar um valor e utilizavam as histórias para tanto. E isso realmente é um dos usos das histórias, da contação de histórias, que é o storytelling, né? Um dos usos é esse, é você exemplificar através de parábolas, lendas, histórias, alguma moral, algum aspecto de relevância, de juízo de valor que a pessoa quer ressaltar, então ela utiliza esse caminho da metáfora, da contação de histórias. E quando essa história diz respeito a nós mesmos, isso marca profundamente. Então pode ser marcando para o positivo quanto para o negativo. E eu tenho certeza que para muita gente fazer um exercício como esse pode ter sido uma experiência muito sensível, muito complexa e muito dolorosa de repente. Agora eu peço uma coisa, que você, se você é uma dessas pessoas, não pare por aí. Sabe por quê? Porque eu quero te mostrar com isso que as histórias são ditas, são construções, são versões de quem está contando. Nós sabemos que as histórias que nós escutamos sobre o mundo, as histórias da humanidade que a gente aprende lá no colégio, sempre são as histórias dos vencedores, daquelas pessoas que tinham como registrar aquilo que tinha acontecido. Portanto, as histórias que a gente aprende no colégio sobre as grandes batalhas, as grandes guerras, são versões de coisas que aconteceram. Claro que existem documentos e quanto mais recente é a história, mais forte é a nossa memória, né? A memória das pessoas vivas que vivenciaram e que podem dar o seu relato, colaborando para que a gente possa acreditar naquela história que está sendo contada. Mas quanto mais para trás a gente vai, menos documentação a gente tem. E a gente sabe que quem ganha a situação e quem pode registrar isso, quem tem o poder de contar a história, vai contar a história sob o seu crivo, sob o seu olhar, sob a sua forma de perceber o mundo e sob o seu juízo de valor. Então, se isso acontece com a história do mundo e como a gente retrata ela, e a gente vê N casos hoje em dia na política, um partido diz uma coisa, o outro partido diz outra. Por quê? Porque são versões do mesmo caso, questões de investigação policial, acontece um crime. E aí você vai entrevistar todo mundo que sabe alguma coisa. Você vai ver versões bem diferentes sobre a mesma história. Tem a ótica da vítima, a ótica do cara que é amigo do cara que está sendo acusado como criminoso, tem o cara que só passou pela rua, tem o cara que acha que ouviu, tem a pessoa que acha que viu, mas todos têm uma história para contar. Qual delas é a certa?
Com isso eu quero te mostrar que essas histórias que você, se você fez esse exercício de ontem, se você sabe do que eu tô falando, você fez o exercício, se você não me conhece, não tem problema, tá sempre em tempo, dá uma olhada nos vídeos aqui da minha página, aproveita para curtir, ou então vai lá no meu canal Coaching Vídeo no YouTube, você vai ver todos os meus vídeos lá por título, vai poder conhecer o meu trabalho. Então se você tá me acompanhando, sabe do que eu tô falando, vai lá nas suas histórias, olha para as suas experiências, mas partindo do seguinte lugar, do lugar do amor, do lugar da compreensão, do lugar de uma pessoa que hoje está amadurecida pela vida, pelas experiências da vida e que pode, com esse olhar adulto, encarar toda a sua experiência, podendo ressignificar, colocar as coisas sob uma outra perspectiva, ver que o que foi dito é apenas uma visão sobre você mesmo, seja uma coisa boa ou ruim, são sempre visões. E o que vai fazer com que você realmente pegue essa moral, essas características, aquilo que aquela história impactou para você até hoje e valide, são as suas experiências atuais. É o seu olhar livre do olhar do outro, do juízo de valor do outro, da crítica do outro sobre você mesma. O que você pensa sobre você mesma? Essa é talvez a única história na qual você deva realmente se debruçar para trabalhar. E lembrando que mesmo assim, ela é uma versão. Porque a gente também nem sempre é capaz de se ver como a gente é. Nem sempre a gente está preparado emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente. Nem sempre a gente tem essa liberdade de poder nos ver sem filtros, da gente poder nos ver como a gente é. Isso realmente é uma das coisas mais difíceis. Sabe aquele exemplo bem bobo da menina que tá magrinha, mas acha que tá gorda? Ou da pessoa que tá bem assim, com uma roupa bem doida para uns, mas tá se achando linda. Então nem sempre aquilo que a gente vê é aquilo que os outros veem, ou é aquilo que a coisa é realmente. A realidade em si. Essa a gente não vai conseguir atingir, porque a gente tem 1000 filtros. A gente tem medo, a gente se coloca para baixo, tem baixa autoestima, a gente tem insegurança, a gente tem dúvida sobre nós mesmas, porque a gente vem sendo colocada em dúvida por pai, mãe, por colega de trabalho, por marido, por esposa, por filhos, por amigos, por gente que tem inveja da gente, pela religião, pela política, por onde a gente mora, pela vizinhança. São tantos olhares que vêm nos formando. E eu falei sobre isso, como a gente se forma através do olhar do outro. Se você não viu esse vídeo, dá uma olhadinha aqui embaixo, vai lá no canal Coaching Vídeo, pelo título você vai encontrar. A gente vai se moldando. Então até a gente separar o que é nosso do que passou a ser nosso, porque a gente comprou aquelas ideias, realmente é um trabalho de garimpo, mas vale a pena. As pedras preciosas não estão aí, ó, sim, soltas pela praia, pela rua, para você só ir pegando. Não estão. Elas têm que ser garimpadas, procuradas. Isso é que dá o valor delas, inclusive, a dificuldade de encontrá-las, a raridade delas. Portanto, o vídeo de hoje é sobre como você pode usar a sua história. E eu te digo, use a seu favor. Use as suas experiências para poder validar a pessoa que você é. Olhe para as suas experiências de um lugar de amor e não do lugar de crítica, do lugar da vitimização, do lugar da raiva. Para você, realmente, meus pais falaram aquilo para mim. Muita calma nessa hora, porque se alguém falou algo para você, essa pessoa também ouviu algo, de alguém que ouviu algo, e por aí vai, pelo infinito. A gente vai replicando.
Enquanto a gente não tem consciência do que está fazendo e sai falando sem pensar, sai vivendo, sai fazendo sem qualquer crítica, as chances da gente se magoar e magoar outras pessoas são enormes. Mas se você pode interromper esse tipo de história, esse script, e começar um novo, faça isso com amor. Você tem o poder da escolha, então escolha o amor. Se na sua vida não teve tanto amor quanto você gostaria, não seja você também alguém que vai tirar o amor da sua vida. Passe a ser você quem vai trazer o amor para a sua vida. A começar pela sua aceitação, pelo acolhimento da vida que você levou até hoje, por você ter gratidão, porque você é hoje, porque você teve essas histórias. E agora você está tomando consciência, você está se empoderando. Então esse é o momento de olhar para trás e falar: eu vivi, apesar disso, sobrevivi a isso, curti muito isso, e hoje eu sou essa mulher, hoje eu sou esse homem. E aí sim, eu posso fazer escolhas. O que eu guardo comigo, o que eu deixo ir de energia. Vamos liberar energias, porque as energias têm peso, as energias nos colocam em sentimentos, perpetuam sentimentos dentro da gente que nem sempre são bons. E se a gente quer ser feliz, como a gente pode ser feliz perpetuando sentimentos que não são felizes, que não são compatíveis com aquilo que a gente quer? Então seja você o agente de mudança, seja você o autor das novas histórias que você vai escrever. Tendo consciência das histórias que você viveu, honre todas elas, todas, não importa se são felizes ou tristes, honre todas as suas histórias. E agora, escolha de que lugar vão partir as suas novas experiências e os novos capítulos que você vai escrever. E eu tenho certeza que buscando o melhor dos finais. Você gostou desse vídeo? Então curte, comenta comigo como é estar podendo perceber essa experiência agora com este novo olhar. Vamos continuar em frente, porque se você chegou comigo até aqui, você tem coragem de seguir, porque o melhor está por vir. Um beijo grande no seu coração e amanhã a gente está juntinho aqui. Te espero. Até lá.